está levantando uma geração de homens e mulheres que vão quebrar o sistema, porque há um significado na vida para mim. O diabo pode vir com tudo, eu não vou parar. Lucas 18:1 fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Verso 3: e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe o seguinte: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, preste atenção agora, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça. Esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Verso 6 de Lucas 18. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta parábola que Jesus ensina, ela é uma parábola clássica sobre oração. Jesus está falando sobre oração. Ele está falando sobre a ferramenta mais poderosa que há para um homem e uma mulher que nasceu de novo. Nada é mais forte que a oração. Nada é mais eficaz. E nesta parábola ele está colocando uma postura, a postura de insistir. A capacidade que nós temos que ter de insistir. Há uma viúva de um lado com uma causa, e do outro lado há um juiz injusto que torna o que já era difícil quase que impossível, porque o juiz injusto completamente esqueceu de Deus, dos homens, e quem dirá lembrar da causa de uma viúva. Mas na parábola, Jesus diz que pela tenacidade da viúva, pela capacidade de insistir, de incomodar, de aborrecer o juiz. Sim, ele é um juiz injusto, ele não teme aos homens. Na parábola, esse personagem não teme sequer a Deus. Ele é um homem cruel, frio, que tem um sistema de corrupção, um sistema de não se sensibilizar com a dor de ninguém. Então a viúva não adiantava dizer o quanto sofria, não adiantava dizer o quanto era duro viver uma vida sem recursos, o quanto era difícil viver uma vida. Não, isso não tocaria. Na parábola ficou muito claro que esse juiz não se sensibiliza.
Ele é injusto, ele não teme a Deus. Porém, a Bíblia diz, Jesus diz, que por conta da insistência, do aborrecimento desta viúva, o juiz julgou a causa dela. A gente fala muito sobre oração, a gente ora muito, mas nós falamos pouco sobre sistemas. Oração que quebra sistemas. Sistemas que estão construídos para jogar contra a gente. Situações que foram levantadas na empresa, na família, para ser de verdade quase que impenetrável. Pessoas, miséria, doenças hereditárias, sistemas cauterizados, sistemas que trouxeram regras, que perpetuam a desgraça, perpetuam a injustiça, e sistemas são poderosíssimos. Penetrar num sistema, quebrar um sistema, quebrar um círculo vicioso, algo impenetrável, é difícil. Quebrar um sistema de uma enfermidade emocional é muito difícil. Uma pessoa que nasceu num lar doente, teve decepções, e aí cresceu. Há um sistema que se autoalimenta da dor, um sistema de ignorância, um sistema de incredulidade, um sistema de idolatria. Sistemas são terríveis. Sistema de espiritualidade, todo mundo na casa é endemoniado. É olhar para uma família que tem problema com drogas. Veja o que um sistema faz na vida de uma pessoa que usa droga e cai dentro dele. O camarada tenta se levantar 20 mil vezes e não consegue. Vai para casa de recuperação e promete, sai de lá e se converte. Daqui a pouco o sistema se levanta e derruba o camarada de novo. É esse cenário que Jesus está pintando. É esse quadro. Uma viúva, ele pega exatamente nesse momento um personagem, talvez o mais fragilizado desta época, uma sociedade machista, onde a mulher não tinha valor, e ainda mais uma mulher viúva, pior ainda. E do outro lado ele pega um juiz que é o símbolo da decisão, um símbolo de poder, diz o seguinte: esse camarada ele é ruim, esse camarada ele não teme a Deus, não teme aos homens, e quem dirá uma pobre coitada de uma viúva? Isso são os sistemas que nós enfrentamos. Esses são os sistemas que eu e você enfrentamos. E ele diz que a oração, ela é a arma poderosa para desatar esses sistemas. Jesus está dizendo que quando você está disposto a insistir, e eu não sei, irmão, o que você está enfrentando, eu não sei até onde você está atolado de dores, traumas, e do quanto o sistema judiou de você. Mas nesta parábola, Jesus está dizendo que a insistência, ela tem a capacidade de quebrar o sistema. É como um cilindro que está girando, e de repente alguém joga lá no meio do giro do cilindro, alguém joga uma peça avulsa, e aquela peça avulsa começa a dificultar a rotação, e daqui a pouco aquela peça avulsa começa a entrar na engrenagem do sistema, e aquele sistema que estava muito fluido para destruir, arrebentar, ele começa a ter problema para encaixar a engrenagem. É uma pecinha pequena, mas de tanto insistir, ela começa a paralisar a engrenagem do sistema. Eu quero dizer para você que essa pregação, o que Deus colocou no meu coração hoje, não é para pessoas que estão tranquilas com as suas vidas. Essa pregação aqui não é para pessoas que estão habituadas em se conformar com tudo, não. Mas essa pregação, Deus colocou algo que tem ardido no meu coração. Pessoas que têm maturidade, nós estamos no ano da maturidade, dispostas a enfrentar sistemas que são maiores, dispostas a enfrentar sistemas que são como o juiz injusto. E quem contou essa parábola foi ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. E através do poder da insistência, acreditar que há um poder na insistência, porque
Eu decido o que significa. Projeta aqui para mim. Eu decido o que significa. De frente aqui, isso. Eu decido. Quando você olha para um sistema como esse, onde há um juiz injusto, poder, autoridade, domínio, caneta nas mãos, e do outro lado há uma viúva, pobre, abandonada, marginalizada. A Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não fala nada sobre ela, a Bíblia já diz aquilo que é o mais pejorativo: viúva. Viúva, não há um homem que a representa. Então, qual é a decisão que você tem num cenário como esse? Qual é a decisão? Eu quero dizer que Jesus está dizendo o seguinte: você decide. Porque o improvável aconteceu por uma mulher que decidiu falar, lutar. A vida que você tem, a Bíblia diz que a vida que você tem, o lugar que você chega, é a sua decisão. Isso é maravilhoso, porque diante de um quadro cenário, um quadro pintado onde, na minha visão, eu não tenho chance nenhuma, e é por isso que o Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho dá uma chance aos fracos, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: a política atropelará os pobres, a riqueza atropela os marginalizados. Infelizmente, as movimentações dos homens, elas atropelam aquilo que o próprio homem considera como algo que não significa vencer. Mas o Evangelho é o clamor de erguer os fracos, marginalizados, abatidos, homens e mulheres que outrora não teriam quem lutasse por eles, homens e mulheres que no momento não teria quem batalhasse as suas causas. É como uma viúva de um lado e um juiz injusto do outro, onde não existe proporção de força, não tem como equivaler. E a Bíblia diz que por conta da insistência, o juiz olhou para a causa dela. A pergunta que eu faço é: diante do sistema que você tem enfrentado, qual é a sua posição? O sistema de morte, o sistema de dor, o sistema de ruína, depressão, angústia, perseguição, o que tem vindo para parar você, parar sua fé, e você tem olhado e tem tentado encontrar conforto nisso? Diante de um não, de um juiz, quem manda mais do que um juiz? Se ele é a instância maior e é ele que julga, e ele diz não, mas há uma viúva pobre, e eu sei que tem pessoas aqui como essa viúva pobre, em nome de Jesus, com essa viúva pobre dizendo: pastor, eu não aguento mais essa humilhação, eu não aguento mais. Mas não me diga o quanto o sistema é forte, não me diga o quanto você tem passado por lutas, me diga o que você tem feito. Onde está a sua insistência naquilo que Deus pode fazer? Em Tiago 2:26, a palavra de Deus diz que assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra é morta. Não importa o quanto eu acredito em Deus, não é isso. Não importa. Deus está preocupado com as nossas ações. Deus está preocupado sobre aquilo que eu tenho orado. E eu sinto informar que se eu não tenho feito nada sobre aquilo que tenho orado, as minhas ações, as minhas orações são mortas. Porque é o que eu oro e aquilo que eu faço é pedir a Deus um livramento e andar pelo livramento, é pedir a Deus uma libertação, e é um sistema de prisão, um sistema de cadeias, que vem desde o meu avô para o meu pai, é um sistema de mente pequena, pessoas abatidas, é um sistema de onde as pessoas são melancólicas, e eu até enxergo o sistema, eu até enxergo as doenças da minha casa, eu até enxergo que é um ciclo, o sistema é tão forte que as crianças já nascem mesmo sem ser educadas, elas já nascem com uma cabeça, parece que impregnou, cheira a derrota, cheira, aí as pessoas falam: oh, esse aqui vai ser mais um traficante, esse aqui vai ser mais um drogado, esse aqui vai ser mais um depressivo, esse aqui, não é o que você tem orado. Eu sei que você tem orado para Deus quebrar esse sistema, mas não é só orar, não é só ir ao juiz e dizer: olha, eu preciso, mas é lutar, é importunar, é batalhar.
Existem batalhas do mundo espiritual que não são ganhas com meia dúzia de palavras, irmãos. Existem casta de demônios, existem espíritos das trevas, e talvez está tudo muito bonitinho, nós ligamos a televisão e é tudo colorido, o rádio, vinhetas, comerciais, livros, mas nós estamos em guerra. Há um sistema onde o juízo injusto está imperando neste mundo, e algumas vezes nós somos como a viúva, casas pequenas, servos de Deus, que não tem muitas vezes um arroz e um feijão, e algumas vezes nós ficamos em crise, porque o sistema que vem contra nós é pesado, porque é um mundo que é dominado por riquezas, corrupção, poder, influência. Qual o carro que você tem? Qual o saldo bancário? Quais são suas influências? E algumas vezes nada flui. Essa viúva simboliza eu e você, gente. Essa viúva simboliza Lírio. Essa viúva simboliza a Batista, a Assembleia. Essa viúva simboliza você que está me assistindo e nunca pôs o pé numa igreja, mas de alguma forma você tem se conectado com Cristo. Há um sistema, há um juiz injusto, há um sistema que não teme a Deus, que não tem compaixão de ninguém. E a única coisa que ele quer é que você não o importune, para que ele perpetue a desgraça que ele tem colocado há anos. E aí Jesus conta essa história, para desafiar você, dizer: é assim que os sistemas são destruídos. É assim que os sistemas são destruídos. Se eu significo algo para você, insista. Por que usar uma viúva? Por que não usou um cobrador de impostos? Por que não usou um pescador? Por que não usou um mercador? Porque a viúva personifica exatamente a condição mais frágil que uma pessoa poderia ter naquela época. Eu me lembro de Números capítulo 27, versículo 7, quando conta sobre 5 jovens, as filhas de Zelofeade, que estão no deserto. Números 27, 7 diz assim: as filhas de Zelofeade têm razão, você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. No versículo, em Números, agora capítulo 36, versículo 10, diz: as filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. São 5 jovens, elas estão no deserto, o pai morre, e pela lei, o sistema dizia: meninas sem marido não podem assumir herança. Então automaticamente o sistema diz: vocês não têm direito, vocês não vão ter o dinheiro do pai de vocês. O dinheiro do pai de vocês vai para um primo, para um tio, mas vocês não podem ter o dinheiro do pai de vocês, porque não tem nenhum filho homem. É o sistema. O que você faria? O sistema diz: não, você não vai vencer isso, é mais um ano de remédio. O sistema fala o seguinte: para você largar o cigarro, tem que ser aos pouquinhos, porque é assim que todo mundo faz, vai fumando menos. Tem um sistema, tem uma engrenagem que funciona para todo mundo. Tem uma engrenagem. E eu acho lindo que Jesus está dizendo para mim: vai lá, tonto, você me adora, você me ama, eu vou te contar uma história, vamos ver se você é inteligente para pegar o que eu quero que você faça. Tem uma engrenagem. Tem uma engrenagem que faz as pessoas serem curadas, sair da depressão. Como é que alguns saem da depressão? Larga um tranqueira, pega outro, dedo podre, se apega em amigo, estoura o cartão de crédito, rebaixa os critérios, se entrega para qualquer um porque está carente. E aí, de pinga em pinga, de bobagem em bobagem, a gente vai tapando os vazios da alma, rebaixando
a minha vida, porque é um sistema. Toque uma esmolinha para você dormir melhor, toque para você se sentir um pouquinho amado, e o sistema vai girando. O sistema dessas 5 jovens filhas de Zelofeade é: teu pai morreu. O sistema diz: vocês vão ficar sem nada, porque vocês são mulheres. Sabe o que elas fazem? Elas vão falar com Moisés. Mas a lei diz não. O que eu vou falar? Mas elas vão falar. E o que eu acho lindo é que quando elas vão falar com Moisés: ó Moisés, eu sei que a lei diz que nós, por sermos mulheres, não podemos ter o dinheiro do nosso pai, porque não tem irmão homem, mas não é justo, nós queremos a herança. Moisés fala: eu vou orar. E quando Moisés vai orar, o surpreendente acontece. Deus olha para Moisés e diz: muda a lei. A partir de hoje, por causa delas, todas as mulheres poderão também assumir a herança. Deus mudou. Por que Deus mudou a lei? Quantas mulheres, como aquelas 5 jovens, perderam o pai e tiveram que morar de favor na casa de parente, sendo que o dinheiro era do pai dela? Quantas mulheres ao longo da trajetória tiveram que viver de favor na casa de tia, de primo, porque a lei dizia, o sistema dizia, mas elas não. É isso que Jesus está dizendo. Se você está conformado com o sistema, desliga a live agora, vai dormir. Mas se você crê que Jesus escreveu isso nesta palavra, para nos desafiar a decidir e dizer: não, o fato de ter um juiz injusto não significa que eu perdi a causa. O fato de ter muita oposição contra mim não significa que eu sou um derrotado, porque eu decido o que eu vou viver. Eu decido o que vou viver. A parábola do juiz injusto é a prova de que Jesus está nos desafiando a olhar para as grandes engrenagens da vida, os sistemas mais cruéis, mais sanguinários, que massacraram nossos antepassados, que massacraram as pessoas que viveram antes de nós, que são poderosos, têm recursos, há uma máquina, há um poder, há uma influência. E eu sou só uma viúva, eu sou uma viúva pequena, sem influência, mas há um poder quando eu decido insistir, crendo que Deus está conosco. Eu não quero ser mais um na estatística. Eu não quero ser mais um na estatística. Eu não quero ser mais um que morre de depressão. Eu não quero ser mais um que entra na fila dos fracassados. Eu não quero. Esta palavra é para você que não quer ser mais um na estatística. Essa palavra é para você que não quer ter seu nome repercutido como aquele que se acomoda, como aquele que se entrega. Porque o meu Jesus está dizendo: vocês serão como uma viúva diante de um juiz injusto. E aí o que você faz? Um pobre, sem eira nem beira, um sem nome, diante de autoridades, diante de poderosos, diante de influentes. Você já se sentiu invisível? Eu já. Você já se sentiu invisível diante de gente que tem dinheiro? Você já se sentiu invisível diante de lugares que praticamente te expurgam? Diante de alguns, já se sentiu invisível, negligenciado, deixado de lado? Talvez você foi o neto invisível, o filho invisível, o amigo invisível, ou talvez é o profissional invisível, sem voz nenhuma. É para você essa palavra. Jesus está te chamando hoje: ei viúva, ei viuvinha pobre, ei invisível, ei esquecido, ei negligenciado. Insista, coloca um significado nisso. Insista. 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 Você talvez esgotou todos os seus recursos, mas a Bíblia diz, e eu acho isso lindo, que quando ela vai ao juiz injusto, o juiz injusto não julga a causa dela, ele se recusa. E é exatamente aqui, nesse momento, que a maioria das pessoas desiste. Quando se esgotam todos os meios. Ela pleiteou de todas as formas, mas o juiz injusto disse não.
Uma pessoa comum para aqui. Uma fé comum para aqui. Um adorador comum para aqui. Porque o sistema é forte. O sistema nos faz ser rebaixados mesmo. O sistema humilha. E nas nossas expectativas para sobreviver, é difícil lidar com isso. Então é melhor eu voltar para o ex-marido. É melhor eu voltar para a ex-empresa. O sistema é tão forte que é melhor eu bater de volta na porta da humilhação. Onde é que me humilharam aqui? Como o sistema é pesado, vocês me aceitam de volta. Vocês me aceitam de volta. Porque é melhor o ruim do que nada. É nesse momento que a maioria das pessoas, quando o sistema é pesado, aí fala, realmente eu acho que eu não nasci para ser feliz não. Quem é o tranqueira que me quer? Vem cá, vai, vamos juntar os trapos. Quantos casamentos desgraçados por mulheres e homens que não se veem capazes de vencer um sistema. Quantas pessoas se sujeitando a sair de casa para ser humilhado, para ganhar o que? 1 milhão? Para ganhar um salário mínimo. E daquele salário mínimo que ganha, metade é para comprar calmante. Metade é para comprar calmante. Porque o sistema é tão forte que colocou na cabeça que é um desgraçado miserável, que não vai chegar a lugar algum, que é um burro, que não vai ser capaz de arrumar emprego em lugar algum. E aí o sistema massacra. Porque o sistema não teme a Deus. O sistema não teme aos homens. E você é só uma viúva. Segura a gente. Não vai embora. Se você me deixar, eu vou morrer. O que eu tenho que fazer para você ficar? O que eu tenho que fazer para você ficar? Fica. Eu me anulo, eu me rebaixo, eu aceito, eu negocio meus valores, eu negocio meu princípio, fica, porque eu dei tudo menos ficar sozinho. Quanta gente destruída pelo sistema, porque a vida não tem significado. Desisto. E aí chega. Você é uma viúva? Choramos porque as pessoas nos traem, mas não choramos porque continuamos sendo idiotas e deixando as pessoas nos trair. Choramos porque tomamos um calote, mas não choramos porque o sistema continua nos emburrecendo para continuar sendo ingênuo. Choramos porque abrimos nossa vida para alguém entrar que não deveria, e agora estamos magoados com a pessoa. Não se magoe com a pessoa, não se magoe com o sistema. Lute contra o sistema. Porque hoje é a Maria, amanhã é o João, depois é o Pedro, depois é o Antônio, depois é o Severino, e você está aí, ó. É o sistema. Qual é o significado, viúva? Deus está nos desafiando, Lírio, meus irmãos, nesta quinta-feira, a dar um significado para a nossa vida. E nós vamos viver aquilo que nós dizemos que significa. Sou eu que digo o que significa. Sou eu que digo quando ter uma família. Deus está dizendo, e daí que o juiz é poderoso? E daí que ele é injusto? E daí que ele não teme nem a Deus? E daí que ele não teme nem aos homens? E daí que ele é ruim? Problema dele. Eu quero ouvir o que isso significa. O que a sua vida significa para você? O que seus filhos significam para você? O que seu trabalho? O que seu futuro? O que a minha presença? É isso que eu quero ouvir. E se há algum significado nisso, então insista. Insista, não pelo quanto é difícil, não pelo quanto ele é cruel, não pelo quanto a vida é dura, mas é pelo quanto isso significa. Por que você está em pé ainda? Porque a presença de Deus significa algo para mim. Por que você não enlouqueceu? Porque significa, eu digo o que significa. Por que você não largou tudo? Olha, o sistema é pesado, hein? Porque
porque eu sou como aquele parafuso no meio da engrenagem. A engrenagem ainda roda, mas cada dia roda mais lento, cada dia roda mais devagar, porque eu digo o que significa. Jesus, irmãos, está usando essa história para ensinar os seus discípulos o quanto eles seriam odiados, o quanto eles seriam desprezados, simplesmente por serem cristãos, simplesmente por terem a causa de Cristo, o Evangelho. Jesus está dizendo: olha, não esperem dizer o meu nome e serem respeitados. Não achem que as portas vão se abrir para vocês quando vocês falarem: eu sou um seguidor de Jesus. Não achem que vão aplaudir vocês, discípulos, quando vocês falarem: eu sou um seguidor do Nazareno. Sabe essa mulher viúva da história? Odiada. É assim que vocês serão. Desprezados, inferiores, menores. Mas eu quero dizer, se a minha presença significa algo para você, ainda invisível, ainda inferior, ainda com um sistema poderoso de dinheiro, influência, poder, armas, crime, perseguição, doenças hereditárias, doenças autoimunes, cânceres, agressões, vícios, mas se a minha presença significa algo para você, ainda como uma pequena viúva, continue lutando. O juiz vai dizer: não, vai lá de novo, não, vai lá de novo, não, vai, eu estou aqui. Por que você está aqui? Eu já falei, porque a minha vida tem significado, porque a minha história tem significado. Sai daqui! A minha vida tem significado. Meu irmão, para de lutar com os homens e comece a lutar com o juiz injusto. Para de lutar com os homens e comece a quebrar sistemas. Há sistemas que estão aí para serem quebrados, e eu não vou deixar para os meus filhos aquilo que talvez herdei dos meus antepassados. Eu não vou deixar. Nós temos que quebrar os sistemas. Nós temos que lutar contra os sistemas. É o que Jó disse em Jó capítulo 13, versículo 15. Jó disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo que defenderei os meus caminhos diante dele. Eu quero encerrar para falar para você. Eu quero falar diretamente com você que foi cruelmente derrotado pelo desprezo. Você que foi cruelmente derrotado pela ausência de oportunidades. Foi massacrado por um sistema tão feroz que tirou de você possibilidades básicas da vida. E você vê um sistema hoje que se impõe e te sufoca. Sim, eu quero falar com você hoje. Você que foi negado oportunidades de ser alguém independente, te fizeram depender de afeto, de carinho, de cafuné. Você que se tornou uma pessoa dependente de esmola de homem, mimado por todo mundo, dependente de todo mundo. A sua vida é a vida de todo mundo, o seu casamento é o casamento de todo mundo. Para você estar bem, as pessoas têm que te abraçar, e você se tornou um dependente de iguais, e iguais não se sustentam, iguais são tão miseráveis quanto. É para você essa palavra. Deus está te chamando para ter uma vida sólida. Deus está te chamando para ter uma vida madura, tão madura que a única força que você terá é Deus e você, você e Deus. É Deus e você, você e Deus está te chamando. Deus está te chamando para quebrar um sistema que tem sufocado você há anos, aprisionando sua vocação, seus dons, seu talento. E Deus manda dizer: importune esse sistema, importune, importune, importune. Não deixe passar batido, importune. Eu quero falar com alguém aqui que foi diagnosticado por algo dizendo: você não é bom, você não é bom, você não é inteligente o suficiente, você não é capaz o suficiente, profissionalmente você é um fracasso. Deus manda te dizer: é por isso que eu contei essa história. Se você é um fracasso, você está muito próxima dessa viúva. Insista. Mas pastor, deu errado, pastor. Com todo mundo dá certo. Eu já fui na casa de pessoas para me ensinar e não, comigo não vai.
Deus manda te dizer: até que esse sistema quebre, se há um significado em mim para você, continue, porque existe uma vantagem na desvantagem. Eu sei que parece uma contradição, mas existe uma vantagem na desvantagem. Pessoas não sabem lutar, porque quando estão em desvantagem elas entram em pânico. Mas quando você está numa desvantagem, você não tem mais nada a perder, e aí você sabe que pode ir à frente. A vantagem da desvantagem é que o juiz sempre vai tentar ignorar você. A vantagem da desvantagem é que o juiz sempre vai te ver como desfavorecido, é que vai ver você como alguém que é incapaz. Mas existe uma vantagem na desvantagem. A vantagem da desvantagem é que aquele que nasce desprezado, ele já nasce com uma natureza de não ser frágil, uma natureza de não aceitar tudo calado. Aquele que já foi desprezado desde o berço. Existe uma vantagem na desvantagem. A vida já me desprezou, as pessoas já me desprezaram, e para eu estar em pé aqui hoje, já enfrentei muita coisa. Já enfrentei cara feia, já enfrentei pessoas que não me amavam, gente que deveria me amar e não me amou. Tem uma vantagem na desvantagem. Gente que deveria investir nos meus estudos e não investiu, e para eu trabalhar onde eu trabalho hoje, eu tive que ralar muito, eu tive que chegar muito. Gente que deveria cuidar de mim e não cuidou. Eu fiquei a vida inteira jogado no quintal, eu fiquei a vida inteira jogado na casa das vizinhas. Eu passei. A vantagem da desvantagem é que a desvantagem já te preparou e já te deu uma capacidade para você olhar para os sistemas e dizer: se não me matou até agora, eu não vou morrer mais. Se não me matou até hoje, eu não vou morrer mais. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vão quebrar o sistema, porque há um significado na vida para mim. O diabo pode vir com tudo, eu não vou parar. Aquele que nasce num berço de ouro não sabe o que é enfrentar o desprezo. Aquele que nasce no orfanato não sabe o que é que ter que dividir um quarto com mais 20 crianças. Se a vida te deu desfavorecimento, use a vantagem de ser desfavorecido. Você tem a capacidade de insistir diante de um sistema e quebrar. E tudo que o desfavorecimento fez em você, lute para que os teus filhos nasçam favorecidos, para que a tua história mude. Se você quer romper, você tem que insistir. Sim, tem coisas que você vai ter que superar, desapegar, e todas elas se referem a pessoas. Perdoe, deixe ir, libere, dê tchau. Pessoas importantes vêm, pessoas importantes vão, e está tudo bem. Mas no que diz respeito a sistemas, nunca. Nos que diz respeito a sistemas que querem calar a minha voz, a minha adoração, que aprisionam meus direitos de filho de Deus, meus direitos de ter paz na minha casa, meus direitos de ser feliz, meus direitos de ser livre, e eu não estou falando de dinheiro, de carro, eu estou falando de liberdade na alma, de acordar pela manhã e dizer: eu sou livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhum sistema vai me aprisionar mais, nenhum sistema vai me destruir mais, nenhum sistema vai roubar de mim aquilo que o Calvário da cruz me trouxe, nenhum sistema vai destruir aquilo que o sangue do Cordeiro comprou para mim. Deus manda te dizer: livre-se das pessoas e quebre esse sistema, colocando um significado na sua vida. Se Deus está com você, ninguém pode impedir o que está para nascer. E eu sei que há complexos aí, eu sei que há situações aí, mas Deus não errou quando fez você. Não errou. Esta mulher viúva, diz a Bíblia, que ela recebeu a justiça. Um juiz que não temia a Deus, um juiz que não temia os homens. De tanto aquela viúva aborrecê-lo, ele julgou a causa dela e deu a ela o que ela queria. Nem sempre as batalhas estarão no mesmo nível. É Davi contra Golias, é a viúva contra o juiz. E talvez você esteja vivendo uma batalha onde o seu adversário
é muito maior que você. Mas Deus está dizendo: não desista. Quebra esse sistema. Liberta a sua família. Eu confio em você, diz o Senhor. Eu acredito em você. Candles flicker in the hollow night. Shadows bend beneath the fading light. Silent whispers thread the air. A fragile hope lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Echoes crawl along the stone, past forgotten, walked alone. Yet in the gloom a spark survives, the heartbeat of 1,000 lives. Fog and silence intertwine. Time dissolves in threads divine. Raise your lantern, face the night. Let the shadows find the light. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Lanterns fade, yet still they glow. Whispers of the lost will show. Even the void we roam, we are never true.